Novamente regressamos a este lar com o intuito cada vez mais de poder, nesse instante principalmente, afastar de tudo que é da terra e ter os nossos pensamentos aqui, nesta oportunidade que é nos concedida na noite de hoje, através desse estudo, no qual cada um de nós possamos prestar bem atenção e cada vez mais aproveitar a cada minuto e instante do estudo da noite de hoje. Como anteriormente foi dito, é importante que nesse instante lá fora permaneça aquele problema, aquela dificuldade, tudo aquilo que se refere à terra. E aqui os nossos pensamentos envolvidos e envoltos através desta oportunidade que o Criador nos concede. Assim, convido a todos nesse instante, com um pensamento firme ao nosso Criador, ao menos uma paisagem belíssima no qual inspira cada vez mais bons sentimentos. Vamos rogar a permissão pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Assim, ó Mestre Jesus, aqui encontramos-nos reunidos sobre a vossa permissão, que possamos nesta noite de hoje cada vez mais saciar a nossa sede de compreensão, de entendimento, fazendo com que a cada oportunidade que aqui adentramos este lar, possamos levar alguma coisinha de bom para conosco e também espalhar essa semente de amor, de compreensão para todos os nossos semelhantes aí na sociedade. Aqui nos encontramos e rogamos o seu amparo e auxílio para que possamos nessa noite de hoje êxito, um pouquinho de aprendizado e de compreensão. Pedimos a vós então, ó Mestre Jesus, a permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Pois bem, meus irmãos, aqui estamos novamente, sempre com essa oportunidade, reunidos e buscando o de melhor para nós. Nessa noite temos a visita do nosso irmão Mauro, sua companheira também, que vieram da cidade de São João del Rei, nos presentear com esse estudo belíssimo, e no qual rogo a todos, a atenção e, à medida do possível, mantemos um silêncio, porque é importante para o aprendizado desta noite de hoje. Desde já, agradecemos ao irmão por esse estudo e pela presença na noite de hoje. O irmão tem a palavra nesse instante. Boa sorte. Posso chegar essa mulher para cá um pouquinho? Acho. A gente volta para ela. Só para me ficar. Pode falar. Depois nós voltamos. Vamos colocar ela. Dá licença. Boa noite, pessoal. Boa noite. O coral está afinado, hein? Que Jesus abençoe a todos nós, derrame sua paz, o seu amor. Naqueles que se prontificaram, né, a sair dos seus lares e ir a esse lar. A casa espírita também é um lar, né? Um lar de espíritos encarnados e desencarnados e a nossa presença. Essa casa, ela se deve muito à necessidade que todos nós temos de informação, de aprendizado. E nós estamos assim, mais perto do ponto de partida do que a nossa meta de chegada como espíritos imortais. Então, para que a gente possa ter um caminhar mais seguro, para que o nosso caminho seja mais pleno de alegria e de felicidade, de paz, de harmonia, nós saímos dos nossos lares e vamos às casas espíritas, em que sempre um irmão de boa vontade vem nos
oferecer a sua palavra, a sua contribuição para o nosso aprendizado. Lembrando sempre que aqueles que aqui vêm falar são os mais necessitados. São aqueles que mais se alimentam dos ensinamentos, porque há de se ter um preparo da mensagem que nós vamos trazer na noite de hoje. E hoje, lembrando, né, que nós sempre os nossos lados aqui, viemos em busca de quê? O que nos trouxe aqui? A pergunta, né? O que nos trouxe? A gente poderia estar na Netflix, né? Tem filme, não sei quantos mil filmes que deve ter, série, mas nós estamos aqui. Às vezes com chuva, nós chegamos, tinha até uma garoinha, parou. Mas o que nos traz aqui é essa busca, esse contato com a espiritualidade, em verdade, é a busca de Deus. Que o nosso lar deve ser uma extensão da casa espírita, do templo religioso que aquela pessoa pertença, né? Seja qual for a sua religião. Mas nós nos reunimos aqui por uma necessidade individual de cada um dessa troca de energias, né? De sentimentos, de paz. Então nós viemos falar hoje sobre a fé. É muito comum a gente perguntar às pessoas: você tem fé em Deus? E as pessoas: sim. Mas em que Deus você acredita? Porque há Deus e deuses. O Deus verdadeiro, o Deus aqueles que nós espíritas aceitamos e cultuamos e procuramos honrar com a nossa caminhada, com a nossa vivência, buscando sempre ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, apesar das dificuldades que a gente enfrenta nessa nossa caminhada. É um Deus compassivo, é um Deus amoroso, caridoso, é um Deus diferente de muitas religiões, das outras religiões. Mas a verdade é essa: Ele é o Pai. É um Pai que nunca fecha as portas para o filho arrependido. Um Pai muito amoroso. Esse Deus que nós acreditamos, nós cremos nele, nós temos fé nesse Deus. Mas a fé também ela tem instâncias. Né? Não se pode medir a fé das pessoas. Não tem um medidor para falar o quanto a gente acredita, o quanto a gente crê. Porque, em verdade, esse acreditar em Deus nada mais é do que saber, sentir no âmago da nossa alma, do nosso espírito, a sua existência. Nada mais do que isso. Você crê em Deus, sim, por quê? Porque eu sei que Ele existe. Mas não, eu não tenho dúvidas quanto à existência do Pai. Eu não tenho. É só nós lançarmos um olhar em volta de nós, para o solo ou para o espaço, que aqui que não é obra do homem, que o homem não colocou as suas mãos como foi o Criador da divindade, do Pai, é obra de Deus. A nossa própria existência aqui, a vida, né? Quem é que pode conceber a vida? Quem é que dá a vida? Então nós não temos dúvida quanto a isso. Agora, a fé, ela vem sendo através do tempo, medida muitas vezes a crença nos dogmas, nos rituais. O Espiritismo nos conclama a ter uma fé raciocinada, uma fé racional. Allan Kardec diz que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas, face a face, em todas as épocas da humanidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. O que é uma fé racional? O que é uma fé cega, né? O que é isso? A gente volta no tempo, há 2000 e tantos anos atrás, lembrando, chegando, né, nas caminhadas de Jesus, Israel, na Judéia. Logo depois da transfiguração, né, no Tabor, Jesus desceu para um vilarejo ao pé do Monte Tabor. E ali, né, os seus discípulos, alguns dos seus discípulos ficaram ali e eles estavam conversando, discutindo entre eles, quando Jesus chegando, um homem
veio o Senhor, veio até Jesus e disse: Senhor, eu apresentei o meu filho que está lunático. Ele estava obsidiado, perturbado, espiritualmente falando. Que às vezes ele cai no fogo, e às vezes ele se atira na água. Eu apresentei aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Meu filho sofre muito, nós, da família, sofremos demais. E Jesus observou aquele quadro e disse assim: ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E o pai trouxe aquela criança cheia de esperança e de fé. E Jesus impôs-lhe as mãos, disse algumas palavras e aquela criança ficou curada. Aquele obsessor, aquele perturbador, se afastou de imediato da criança. E os seus discípulos então disse para Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, porque eles conviviam com Jesus, eles acreditavam em Jesus, eles não eram descrentes. Por que nós outros não podemos expulsar esse espírito infeliz? Por quê? O que faltou para nós? E Jesus então diz assim: é porque a vossa fé é fraca, pois que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha: retira-te daqui para ali, e ela iria. A vossa fé é frágil. É isso. Essa é a verdade. Os discípulos ainda não tinham aquela convicção, apesar de estar junto do Mestre, junto de Jesus, diuturnamente, eles ainda não tinham dentro de si esta força interior que Jesus tinha. É claro que a gente entende isso, né? A gente entende muito bem isso aí. Então, o que a gente observa nisso aí é que muitos de nós também temos a fé em Deus, nós temos a fé em Jesus, mas é uma fé fragilizada. É uma fé que nós acreditamos enquanto está tudo bem no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Mas a menor dificuldade que porventura venha acontecer conosco ou com alguém próximo de nós muitas vezes fraquejamos nessa fé. Mas o Espiritismo nos mostra a fé verdadeira, aquela que deve ser racional, né? Então nós vamos falar sobre a fé racional. O que é uma fé racional? Uma fé lógica, uma fé consistente, que alimenta a nossa alma, que nos deixa o acreditar em Deus, o ter a fé em Deus, não nos livra de sofrimento, gente, de dificuldades. As vicissitudes da vida fazem parte da nossa caminhada, que é através das dificuldades que nós vamos crescendo, pouco a pouco. Se fosse para a gente já nascer perfeito, Deus teria nos criado num passo de mágica, assim a gente seria tudo hoje. Não haveria razão de nós estarmos aqui hoje, como em outras centenas ou milhares de casas como essa se reúnem espíritas e de outras religiões para o estudo do Evangelho. Mas essa fé nós vamos adquirindo ela pouco a pouco, através do estudo, da pesquisa, do entendimento. Uma fé básica que nos poupa do sofrimento, não das dificuldades. Então, o que é uma fé racional? A fé racional é um conceito que une a razão e a espiritualidade. Ela não nega a ciência, mas busca compreender a realidade além do que é mensurável. A fé racional não
nem mesmo uma opinião diferente. E isso gera aqui um fanatismo religioso. E a gente tem que vigiar muito para não incorrer nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. Qual que é a diferença entre nós e aqueles irmãos de outros cultos, de outras religiões cristãs? Nenhuma. Dá para a gente caminhar junto, dá para nós caminharmos juntos. Eu posso falar com os irmãos aqui que no ano 2018, 2019, até 2020, nós tínhamos um trabalho lá na PAC de São João del Rei, e posso falar com os irmãos que nós fazíamos cultos ecumênicos lá, junto com evangélicos e católicos, padres, pastores e espíritas. E foram dos melhores cultos, das melhores reuniões que eu tive a oportunidade de participar, porque transpirava-se a espiritualidade. Todos ali estavam em busca de alguma coisa, necessitados, uns mais, outros menos, mas todos nós necessitados de amparo, de esclarecimento. Não há por que ficar esticando a corda, o meu Deus é melhor, o seu é melhor, nossa, isso aqui é fogo do inferno. Não existe isso. Mas a fé cega impõe isso aí. Ainda de acordo com o capítulo 6, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos entender a fé cega da seguinte maneira: nada examinando. A fé cega sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo, assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Quantas pessoas que a gente fala, você tem fé em Deus? Eu não falo em religião comigo, não. Eu falei. Porque nós, ao invés de cultuar a Deus, de oferecer os nossos sentimentos ao Pai, nós cultuamos as pessoas. Que tristeza, gente. E quando aquele líder espiritual, a vantagem nossa aqui, né, que o líder espiritual que tem na doutrina espírita é um só, assim, a perfeição absoluta que ele dá para nós, que é Jesus. O resto é tudo irmão. O posto maior que tem dentro da doutrina espírita é qualquer. Você é o que? Irmão. E você também, irmão. E o outro lá, irmão. Não importa o que a pessoa faça, qual seja a sua missão, a sua incumbência, a sua responsabilidade dentro da doutrina, é apenas um irmão. Só isso. O mestre é o maior, é Jesus. Ele é o mestre, né? Então, se a gente não examinar as coisas, não trocar essa ideia, não fizer esses estudos, não pesquisar, nós vamos assim, junto com os outros, acompanhando o que os outros pensam, o que os outros falam. O dia que aquele nosso líder, aspas aí para o líder, né, espiritual cair, nós sucumbimos com ele. Por quê? Porque nós colocamos na presença dele, na pessoa dele, a nossa crença. O Velho Testamento fala: maldito é o homem que acredita no homem. Porque nós somos imperfeitos, gente. Nós ainda estamos muito aquém de onde nós podemos chegar. Então faz parte, as quedas faz parte da nossa caminhada. Agora, nós que abraçamos a doutrina, que temos essa incumbência, esse dever da divulgação, do trabalho, do passe, de aplicar o passe, de abrir a casa, porque não há um trabalho mais importante dentro da casa espírita. Nós devemos fazer um esforço sobre-humano, sobre nós mesmos, para que a nossa palavra não seja vã, para que a gente não seja um falso profeta, a gente não divulgue verdades, ou acima de tudo, a gente não venha agir ao contrário daquilo que nós pregamos. É isso que nós precisamos compreender. Por isso que dentro da casa espírita é nivelado, é linear, né? É Jesus embaixo, irmãos. Jesus e irmãos. Né? A fé, ela pode ser humana e pode ser divina. O que é uma fé humana? A fé divina é aquela que nós estamos aqui. Né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos a fé. Uns mais alto grau, outros num grau menor, mas todos nós temos a fé em Deus. Senão,
não haveria razão de nós estarmos aqui. Não haveria. A gente não estaria aqui. É porque nós cremos num ser superior. Nós cremos num Pai amoroso, num Pai bondoso. Nós cremos. Agora, a fé humana, é interessante isso, porque a gente acredita assim, de uma maneira, assim, sem pensar. A gente chega, por exemplo, você está num lugar, tem alguém vendendo um salgadinho ali, uma laranjada, alguma coisa, você quer, se você tem um dia, você compra aquilo ali, toma uma laranjada, come um salgadinho, qualquer coisa. Você vai no restaurante, você crê, você acredita que aquilo ali foi feito com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita higiene, com muito respeito, não é? Sem conhecer a pessoa. O dia que tu faz isso, tá vendo? Comprando um salgado ali, ao salgado, qualquer coisa que você não viu. Mas a gente acredita que seja assim, porque o sentimento de fé, isso é inato no ser humano. Tem gente que fala, eu não acredito em Deus. Tem gente que fala, não, eu não acredito. Eu sou ateu. É porque ainda não despertou nele esse sentimento. Mas isso está dentro, desde todas as épocas da humanidade, desde o homem primitivo, em que ele cultuava os seres da natureza como um ser superior, né? O raio, o trovão, a lua, o sol, começando pelos toténs. Então, vindo a cultuar as pessoas, vinham os xamãs, né? Vinham os feiticeiros, ele sempre cultuou, nós sabemos disso, gente. Há um ser superior. Cada um entende esse ser de um jeito. Então nós cultuamos a esse Deus verdadeiro. Agora, a fé humana, ela não pode ser diferente disso. Porque se nós acreditamos em Deus, como é que nós não vamos acreditar em nós mesmos? Né? Será que nós já paramos para pensar isso aí? O culto a Deus, a crença no Pai. Como é que nós não vamos acreditar em nós? Isso se reflete na nossa incapacidade de acreditar que nós somos capazes de alcançar coisas, de construir coisas, de conquistar no nosso dia a dia. Essa fé humana é assim, olha, eu vou abrir alguma coisa, um comércio, nós estamos falando do ponto de vista da vida diária. A fé humana, acreditar em si mesmo e acreditar nas pessoas. Porque eu sei que vai dar certo. Eu vou fazer o melhor, eu vou me esforçar ao máximo para que isso alcance o resultado que eu desejo, que eu almejo. Mas, aí o meu irmão e a minha irmã podem falar mal, mas nem tudo funciona assim, às vezes as coisas não dão certo. E é verdade também. Isso é uma realidade. Mas nós ganhamos experiência. Às vezes ainda não é a hora da gente receber aquilo. Mas se a fé divina nos põe em contato, né, que a gente acredita num ser superior, a fé humana, ela também é necessária para que a gente acredite em nós próprios. Que a gente saiba, né, que nós vamos assim, conquistar, receber aquilo que nós fizemos por merecer. Porque eu preciso, né? Então, se tiver que vir na minha mão, venha. Tem gente que pensa assim, né? Pode deixar. Mas não é bem assim. O faça da tua parte, o povo antigo falava isso, que eu te ajudarei, gente, isso é uma realidade. Se a gente ficar em casa deitado lá, esperando, né? Quem sabe um prêmio, um bilhete lotérico cair, premiado cair na nossa cama lá, nós estamos perdidos. Porque a nossa parte a gente tem que fazer. Levanta e anda. A gente lembra de Jesus, né? Vocês lembram de Jesus lá com aquele irmão que, quando a água fervia, né? O primeiro que se atirasse, ele era curado. E o sujeito ele tinha um problema nas pernas, não andava, ele carregava o prato dele, ele não conseguia. Aí o Jesus começou a gritar, Jesus, Jesus, isso reflete bem o que nós estamos falando aqui. E os discípulos só falaram, não grita não, eu vou dizer Jesus, Jesus. Jesus ouviu, o que é, meu irmão? O Senhor tem problemas aí. E queres que eu te faça? Porque Jesus tinha
a mania de perguntar isso para a gente também. Vocês já repararam, várias passagens do Evangelho. E queres que eu te faça? Porque às vezes a gente quer, mas não quer. Sabe? Quer meia boca assim, a gente quer, mas aí eu quero não dá. Né? Mas lá no lago de Siloé, quando aquilo ali, a água ferve, o primeiro que cair é curado. E eu não consigo chegar lá, porque não tem ninguém para me levar. A gente quer que você te fale, não. Então levanta e anda. Essa mensagem é duas palavras: levanta e anda. E assim somos nós. Em qualquer momento da nossa vida é preciso levantar e andar, e fazer a nossa parte. É necessário. E essa fé humana, ela pede isso de nós. Qualquer que seja a dificuldade, se nós acreditamos piamente nesse poder superior, nesse poder amoroso, ela pede que nós levantemos e caminhemos. O maior, o mais pesado que seja o fardo, Jesus está conosco. Mas Jesus podia carregar o meu fardo, porque a gente também gosta de, assim, de favorecimentos. Não, mas ele põe uma esponjinha, uma espuma, sabe? Para não machucar tanto o ombro. Mas o que cabe a nós carregar, nós vamos carregar. Né? Então, essa fé humana, ela se reflete na nossa capacidade, no nosso interesse, na nossa vontade de vencer as dificuldades, as limitações. Não é verdade? Algumas pessoas acham que só a fé basta para salvar. Né? Nós encontramos essa passagem lá em Efésios, né? No capítulo 2, isso aí, gente, está lá, Paulo que fala isso, Paulo de Tarso, e ele diz assim, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Ele falou isso. É o entendimento dele. Talvez a fé dele fosse tamanha, ele, um grande trabalhador que ele era, ele achava que a fé era o suficiente para salvar. Mas logo abaixo nós encontramos em Tiago 2, 17, 18, que diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. E o que adianta nós acreditarmos em Deus? E nós temos Deus no nosso coração, em nossa palavra, e nós vimos aqui falar sobre Deus, e quando, né, o Pai coloca o necessitado à nossa frente, nós viramos as costas. Porque só a fé, só o acreditar em Deus vai me salvar. E aqueles irmãos que, via de regra, a gente encontra na nossa caminhada? O que fazer? Né? Nós viramos as costas. Madre Teresa de Calcutá diz que em determinados momentos um prato de sopa vale mais do que o evangelho inteiro. Eu não sei se eu já falei isso aqui, viu, gente? Mas parece até uma heresia muito grande, né? Como é que pode um prato de sopa valer mais do que o evangelho, que é a luz da vida? Mas é porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós sairmos daqui agora e tiver uma família passando necessidade, e nós vamos ir lá 5, 8, 10 pessoas, ou 20, ou todos nós falamos do amor de Deus, né, da bondade dele, da misericórdia, tá certo? E nós demos passos neles e abençoamos aquela família e viramos as costas, saímos e chegar um irmão nosso, não importa o que ele seja, não importa. Talvez seja até uma pessoa de má vida, talvez seja, mas tocado de um sentimento de fraternidade verdadeiro, ele disse: olha, eu trouxe aqui um pacote de macarrão, meio pacote, um vidro de 2 colherinhas de óleo para você fazer para essas crianças ali. Valeu mais do que a nossa pregação, ela é vã. A fé sem obra é uma fé vã. Sabe? Porque nós pregamos, eu já falava, né? Aqueles que me honram com os lábios e não me creem no coração. Nós pregamos para as pessoas, falamos da bondade, da maravilha que é o reino de Deus, mas quando a divindade coloca um irmão no nosso caminho, junto de nós viramos as costas. Estaremos sendo cristãos? Né? Será que só a fé em Deus é o suficiente para nos salvar? Para que a gente se salve de nós mesmos, né? Porque a salvação maior é de nós mesmos, nós é que atrasamos o nosso lado. Né? Geralmente a gente fala que a fé não prescreve, né? Mas se ela não se prescreve, também ela não se impõe. Isso é uma verdade, o Evangelho está falando isso aí. É uma verdade.
Não tem como a gente, vamos falar com a Paula, fazer isso, que a sua fé vai ser aumentada. Não existe isso, é de cada um. Nós vamos pouco a pouco, adquirindo essa convicção, essa fé em Deus, essa certeza da existência de Deus e do amor dele por nós. Não tem como a gente, como a gente gostaria, gente, cá para nós aqui, que entes queridos nossos, filhos, sobrinhos, netos, irmãs, pais, mães, estivessem aqui hoje conosco. Não é verdade? Como a gente gostaria, mas não é assim. Não é. Porque é o tempo de cada um. Não tem como prescrever para que eles tenham fé em Deus. Acredite nem impor a esses nossos irmãos. Né? A gente encontra no Evangelho alguns exemplos de fé. Por exemplo, a mulher sofreu uma hemorragia há 12 anos. E não era sofrer só a hemorragia, a questão era muito mais complexa do que só a doença física. Ela era tida, segundo os costumes da época, como uma pessoa imunda. Ela não podia ter contato com ninguém. Se ela saísse na rua, ela era xingada. Hoje se fala em bullying, recebe bullying. Naquele tempo era xingada mesmo. Era, às vezes, apedrejada, porque era uma pessoa considerada imunda por uma doença. Mas era do tempo, era cultural aquilo lá. Aquela mulher, um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar lá naquela cidade. E ela ouvira falar tanto de Jesus, era um novo profeta, alguém que curava. Ela ouvia, ela acreditava naquilo. E ela disse, olha, eu vou ter um contato com Jesus, que se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Eu tenho certeza que eu vou ser curada. E assim ela fez. E Jesus, quando Jesus adentrava uma cidade, um povoado, onde fosse, eram centenas de pessoas juntas. Porque as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam benefício, vantagens. A maioria das pessoas queriam vantagens. E ela, com o rosto coberto, tentando chegar junto de Jesus, e aquela multidão, ela não tinha jeito de chegar. E aquele empurra, daquele jeito, em determinado momento, ela se abaixou e conseguiu tocar na barra da túnica de Jesus, no meio do povo. E Jesus parou. E perguntou a Pedro, Pedro, quem me tocou? Pedro olhou para ele e falou assim, ó, uma multidão aqui, está todo mundo te esbarrando, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Mas o que é virtude, gente? Jesus fala, o Espírito veio, a propensão para a prática do bem. Jesus, o Cristo, ele tinha esse poder dentro dele, que foi dado pelo Pai, de curar as pessoas, fazer o bem, é intrínseco, a elevação dele era só fazer o bem. E quando havia uma condição para isso, que era a pessoa acreditar, ter fé. E quando ela tocou na bainha da sua túnica, ele sentiu o toque. E eu vou te falar, é muito difícil, porque uma calça assim, a gente pode até ver que alguém esbarrou na gente, mas na túnica. Mas ele sentiu, porque não foi da túnica, foi no corpo, no espírito, na alma dele que saiu aquela energia. E a mulher então diz, perdoa, Senhor, foi eu que te toquei. Fui eu que te toquei. E eu estou curando. Tem gente que às vezes duvida das coisas de Jesus, das passagens dele, mas eu não. De jeito nenhum. A fé cura. A fé é capaz de curar. Um outro exemplo, em Cafarnaum, quando Jesus entrava em Cafarnaum, veio um centurião romano, um soldado romano, que tem nome de centurião, porque tinha sobre a sua autoridade uma guarnição de 100 soldados. E quando Jesus caminhava em Cafarnaum, aquele homem chegou e humildemente disse para ele, Senhor, eu tenho um céu em casa que é muito caro para mim, de quem eu gosto muito, e eu peço que o Senhor o ajude. E Jesus então
diz para ele, olha, podemos ir até o seu lar, a sua residência. Ele disse, não, senhor. Eu tenho autoridade sobre os homens. Eu digo, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vai, ele vem. Eles me obedecem. Mas eu não sou digno de que entre em minha casa. Era o reconhecimento de que falava com um espírito superior. Alguém de uma hierarquia muito elevada. Eu não sou digno, Senhor. Mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Gente, sabe que esse diálogo, o que aconteceu? Isso? Aquele homem, ele não tinha religião, ele adorava deuses. Ele não era cristão, aliás, naquele tempo não existia o cristianismo, ele não era judeu, ele não tinha fé em Deus. Ele cultuava os deuses materiais da Roma antiga, mas ele acreditava em Jesus. Se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Jesus falou, quero que ele seja curado. E quando ele virou as costas, Jesus disse, olha, em verdade te digo, que nem em toda Israel eu vi tamanha demonstração de fé. Então a fé independe de crença, de dogma, de ritual. É um sentimento, é uma conquista de religião, independe disso aí, é você, né? Todos nós temos esse conhecimento da existência do Pai. Não importa a sua fé, o que você pratica, não tem a menor importância. A gente já está caminhando para o final, né? Eu vou falar, encerrando, já caminhando para o final. A gente pega o Evangelho, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que fala o mal e o remédio. Quando ele fala lá, quando a pessoa padece de males, de flagelos terríveis e de obsessões cruéis, o que nós podemos falar com essa? Qual o melhor remédio a receitar? Senão a fé. Não tem outra coisa. Não há nada aqui que a gente possa falar com as pessoas que não seja, acredite, tenha fé em Deus. Essa é aquela música que fala, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Música já antiga, lá uns 50 anos ou mais, mas continua atual, porque é verdade. Né? Nos piores momentos da nossa vida, se a gente não tiver alguma coisa para pegar, parar, fechar os nossos olhos, né? E falar, Senhor, agora é com o Senhor, a nossa parte nós já fizemos. O mal e o remédio. O mal é o que o mundo traz para nós, que a vida traz para nós, e o remédio é a fé em Deus. Vocês já ouviram falar em 10 bondós? Isso aqui não é um programa de pergunta e resposta, eu perguntei só mas a verdade é um cidadão americano, ele nasceu no estado da Virgínia em 1919, então já desencarnou, viu, gente? Tem bastante tempo. E ele era filho de militar, estava fazendo enfermagem, estourou a Segunda Guerra Mundial. E aquele homem, ele falou assim, eu vou me alistar. O meu país está na guerra. Está sendo atacado. Eu vou me alistar. Eu quero servir o meu país. E assim ele fez. E foi lá e se alistou. Mas havia um diferencial naquele homem. Aquele homem, ele era um objetor de consciência. O que é isso? É uma pessoa que tem dificuldades, que não aceita e não obedece ordens, que vão de encontro à sua vontade, o seu pensamento, a sua fé, aquilo que ele acredita. Aquele homem foi um objetor de confiança, mas ele queria servir a pátria. Mas ele se negava a empunhar uma arma. E se alistou e foi para o quartel, começou as instruções e na arma ele não pegava. Aí começou os colegas de farda, né, a fazer chacota dele. Eles renegavam, queriam
por expulsar ele, não queria ele de jeito nenhum ao lado deles, porque não podia, alguém que queria ir para um campo de batalha, uma guerra, que não portasse uma arma, era uma coisa inadmissível aquilo ali. Mas ele sofreu muito, gente, com isso. Mas ele teimou. Né? Ele era um cristão da igreja dos Adventistas do sétimo dia. Mas ele falou, eu não abro mão. Eles tentaram demovê-lo da ideia, disse, eu não abro mão. Mas o que você vai fazer numa guerra? Eu sei que eu tenho uma missão lá, eu vou fazer alguma coisa. Mas lá nós precisamos combater os nossos inimigos que agridem a nossa pátria, a nossa nação, a nossa terra. Mas eu vou. Desmond Doss, nascido em 1919 e falecido em 2006. E assim ele foi para a guerra. Só que enquanto os soldados com seus apetrechos, né, suas armas, iam para os combates, ele também ia. Mas ele salvava vidas. Ele não guerreava. Há uma coisa interessante, que ele foi o único soldado objetor de consciência que se negou a lutar, a empunhar uma arma numa guerra, gente, é uma coisa muito doida, que recebeu 40 dias depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu do então presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman, a medalha de honra das Forças Armadas a Desmond Doss. Que ele salvou, segundo os relatos da biografia, 75 soldados que estavam subindo uma montanha, tinha que tomar uma posição e não tinha jeito. Estava muito difícil. Então eles tiveram que bater em retirada e ele sozinho, tirava um por um, descia pela corda, e o pedido dele, só mais um, Deus. Só mais um, Deus. Tem um filme, tem esse filme aí, não é um filme biográfico, é filme, mas tem a biografia dele. Foi feito. Para que os irmãos possam, assim, ter uma ideia do que é a fé da pessoa. Onde a fé é capaz de nos levar. O que a gente pode fazer se a gente realmente tiver uma fé determinante na nossa vida, se a gente tiver essa crença na existência de Deus. Só mais um. Só mais um. E foi salvando quantos ele pôde. Ele era um soldado das Forças Armadas. Mas nós aqui, gente, somos os soldados do Cristo. Hoje a gente não precisa empunhar arma. Não há mais por que fechar as portas para não sermos apedrejados. Graças a Deus a gente pode se reunir com as portas abertas em praça pública, onde for. A gente pode fazer isso. Mas Jesus conta com cada um de nós para aumentar o seu exército. O exército de paz. O exército da salvação. Ele conta com a gente. Não é com os outros. E não é só com os espíritas também, não. É com todos aqueles que aceitam o Evangelho como um guia na sua vida. Às vezes a gente não é chamado a ter esses atos de heroísmo, né? Porque os heróis, os combatentes, eles são classificados pelas dificuldades que eles enfrentam, pelos perigos, pelas proezas que eles realizam em combate, e aquele homem não. Aquele homem, ele recebeu essa medalha justamente por salvar vidas, por não ter, foi o único que recebeu até hoje. Ele é da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, que a gente possa pegar esses exemplos desses grandes trabalhadores que dedicaram a sua vida aqui, sabe? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Que faz um trabalho, já fez um trabalho espetacular. São eles os combatentes de Jesus, os combatentes de Cristo. E o convite que foi feito a eles também está sendo feito a nós todos os dias da nossa vida, para que a gente, né, se proteja com a armadura da fé, se arme com amor no nosso coração e que a gente possa iniciar, né, ou continuar na caminhada que nós escolhemos, sempre
se não nos é dado salvar os nossos irmãos, pelo menos tornar a vida deles menos sofrida aqui na terra. Que Jesus, de sua infinita misericórdia, nos abençoe. Derrame sobre cada um de nós a sua paz, o seu entendimento, o seu amor, e que a gente possa, levar para casa essa mensagem da fé. Tem fé em Deus? Sim. Então, que a gente possa agir de acordo com a nossa crença, demonstrando essa fé através do nosso dia. Muito obrigado aos irmãos, às irmãs. Obrigado à casa pelo convite aí. Que a gente possa continuar nesse trabalho aí. Que assim seja.